Eu queria que você compartilhasse um pouco dos desafios do início das práticas e desafios que talvez você tenha até hoje. Eu acho que a primeira coisa, que é um grande desafio, é o rótulo que a gente coloca para meditação. Toda vez que eu falo para alguma aluna, para alguma pessoa, vamos meditar lá, eu não consigo ficar sem pensar em nada. Já começa a rotular, e tudo certo, tudo bem. Então, meu grande desafio no início era já ter pré-definido que meditar era só não pensar em nada. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? E a partir do momento, para mim, é um processo muito fluido, porque eu gosto muito de estar na minha própria companhia. Eu amo isso. Então, sabe você ficar quietinho, sem pensar em nada, só você? E eu entendo que hoje, no mundo em que a gente vive, a grande maioria das pessoas, elas não querem ficar sozinhas nas suas próprias companhias, porque elas não querem ouvir o que tem para ser ouvido, elas não querem viver e experienciar o que precisa ser experienciado. Não é à toa que a gente sempre tem uma televisão ligada, uma música tocando, sempre tem um negocinho de fundo, e as pessoas relatam, não, eu preciso de um barulhinho, porque ficar no som... Então eu entendo que a partir do momento em que a gente consegue gostar da nossa própria companhia, fica mais fluido, né? Então eu tive nesse ponto, eu já tive um pouco mais de facilidade, mas eu percebo que é uma dificuldade de muitos por conta disso. E um ponto que eu acho muito interessante, que eu acho que facilita a meditação, é a gente pensar nela de algumas formas. Eu gosto de pensar em meditação como você prestar atenção na sua respiração. É uma respiração consciente. Então, se eu falar para alguém que nunca meditou, ó, vai, medita, fica quietinha, alinha sua coluna, fecha os teus olhos e medita. A pessoa vai fazer, Agora, fica quietinha, alinha sua coluna e presta atenção na sua respiração. No ar que entra, no ar que sai, segura algum tempo, solta um tempo. Isso começa, a pessoa inevitavelmente ela começa a mergulhar, o que eu gosto de falar, mais profundo para dentro de si. E a partir dali, na minha concepção, é o que acontece, é quando acontece a meditação. E aí a gente, e assim, uma prova disso para mim existe a meditação ativa, que eu gosto muito particularmente. O que é uma meditação ativa? É você estar fazendo alguma coisa, mas ali com os teus próprios pensamentos, visualizando alguma coisa que você deseja. Então, tirar esses paradigmas de que, por exemplo, uma meditação precisa estar sentada quietinha num silêncio absoluto. Não, você pode meditar andando, você pode meditar treinando, você pode meditar andando de bicicleta, meditar fazendo algo que você gosta muito. Tem um filme que eu assisti, com vários conceitos, enfim, mas sabe aquele filme da alma? Eu não vou me lembrar do nome dele agora, daqui a pouco eu te... Recordo também. As pessoas, elas entravam num plano quando elas estavam fazendo algo que elas gostavam. Era só nesse momento que elas entravam e a alma delas ia para esse lugar mais tranquilo, que era o lugar de onde elas vieram, fazendo alguma coisa... fazendo alguma coisa que elas gostassem, tocando. Tem muitas pessoas que relatam que entram em meditação tocando. E ali, então eu gosto que um dos pontos que eu acho interessantíssimo, principalmente para quem não está habituado, é meditar, na minha concepção, e por indicação para quem está assistindo, respira, presta atenção na sua respiração, faça alguma coisa que você goste, alguma coisa que te faça bem, e te coloque em concentração consigo mesma. É um grande ponto, um grande passo, e a minha dificuldade, sinceramente, hoje, falando de meditar, é um lugar tão gostoso para mim, que, assim, às vezes a minha dificuldade é querer sair da meditação. Eu falo, eu não queria ter que sair, abrir os olhos e sair daqui de onde eu tô. Então, na verdade, eu tô muito assim. Mas, para quem tá começando, ou para quem tem essa dificuldade, presta atenção na respiração. Uma coisa que eu gosto de falar muito, eu sou instrutora de yoga também. Então, eu falo uma coisa para as pessoas que a gente vai fazer no final alguma prática bem rapidinha, mas primeiro se colocar, né, num posicionamento para tal, para receber, né, para você ficar quietinho, e os pensamentos eles vão vir. O que a gente faz quando os pensamentos vêm? Agradece, gentilmente deixa eles ir embora, volta a atenção para a respiração, não se cobra, não fala, eu tô pensando, e assim, começou a meditar, não tá fluindo, vai depois, não é seu momento agora, depois você volta e tenta mais 1%, tenta mais um pouquinho. E a gente só vai descobrir qual a meditação que faz mais sentido experimentando elas. Faz sentido? É isso, né? Exatamente. É experimentar uma. Existem vários tipos, né? E todas elas vão te levar para um lugar. É só a porta de entrada, mas o caminho vai levar para o mesmo lugar no final. Exatamente. Nós estávamos gravando um podcast também,
E aí até entramos nesse assunto, né, de que às vezes a gente entra nesse espaço de meditação que é tão gostoso que a gente só quer ficar ali e esquece que tem um corpo material para trabalhar ainda, né? Exatamente. Não pode, né? Porque senão, Exato. não pode, mas é aquilo que eu falei no começo, a gente está aqui para aprender. Nós É, viemos com esse intuito e não estamos evoluídos o suficiente para ficar em meditação, senão não estaríamos exato. aqui. Então não dá. Às vezes a gente tem até que, aí é um assunto muito mais profundo, mas tentar também se autoconhecer para não entender, para entender se de repente você querer ficar só em meditação, você está se fugindo da sua realidade atual, Isso. né? E você tem que Exatamente. voltar para ela também. O meditar ele serve para você recarregar as suas energias, pegar uma informação que você precisa para você mesma, para ir sair dali e seguir o dia, seguir com a sua missão aqui na Terra. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente quais os benefícios que você percebeu e percebe com as práticas de meditação. Somos seres racionais, né? Então, inevitavelmente, a gente quer saber os benefícios, a gente quer saber onde a gente vai chegar. Exatamente isso. E tá tudo bem, e tá tudo ótimo. Como eu sou muito focada em autoconhecimento e alta performance, eu até sigo uma linha um pouco mais pé no chão da meditação, apesar de receber todos os benefícios menos pé no chão. Mas o que eu consigo entender com a meditação? Mas alguns deles. Clareza mental, foco. A gente consegue se sentir muito mais centrado a partir do momento em que a gente medita. Uma pessoa que medita, ela consegue, a partir da meditação, liberar hormônios de felicidade, onde ela consegue, saindo dali, levar o dia com muito mais leveza do que se ela não parasse para meditar. Vivemos num mundo onde é muita informação, é muito estímulo. E aí a gente tem lá todas as doenças da vez, então TDAH, quem medita, às vezes, aí eu tô indo para um ponto que, óbvio, existe sim a questão, mas muitas das vezes a gente só tá com um monte de assunto na cabeça e não parou para respirar. Então, traz o foco, a gente dorme muito melhor quando a gente entra em meditação. Então, inclusive, meditar pela manhã vai fazer com que o final do dia seja muito melhor, muito mais bem aproveitado em questão de sono, de restaurador, de aprofundar de fato e você dormir um sono profundo. Aí esses são os pontos que me vêm à mente físicos, né? Outros pontos, a gente consegue, que a gente conversou, através da meditação, cocriar. O cocriar é a gente atrair para nós aquilo que a gente quer para a nossa vida. Porque a gente começa a trazer a clareza mental e se autoconhecer através dessa meditação. Eu tenho um ponto muito importante que me leva à meditação, que é a minha parte espiritual. Então, como eu tenho isso em mim, eu acredito muito nisso, eu consigo, através da meditação, acessar lugares onde eu consigo sentir esse carinho, esse acalento, como se eu estivesse recebendo um abraço para depois sair dali e continuar o dia e falar, beleza, planeta Terra chamando, bora seguir essa vida, né? E existe um outro ponto que a gente usa bastante no yoga, mas a meditação está envolvida, que a gente tem centros, somos energia pura, mas nós temos centros concentrados de energia. E, curiosamente, os nossos 7 centros de energia, que a gente fala bastante, os nossos chakras, eles são lugares onde tem nossas glândulas, corpo físico. E quando eu medito, eu consigo, lógico que pode ser na hora, mas também de forma um pouquinho mais gradual, alinhar estes centros de energia para emocionalmente me sentir melhor, mais focado em tudo que eu falei, mas também melhorar o meu corpo físico. Então, por exemplo, eu tenho questões... eu tô estressada, tô ansiosa, eu tô com questões onde o meu coração, ele diz que não tá, alguma coisa física não tá legal. Quando eu medito e foco a minha atenção nesse centro de energia, eu começo a acalmar isso e eu acalmo o real físico comprovado, colocando eletrodos no nosso corpo, começa a acalmar. A gente libera de fato esses hormônios. Então, fisicamente, a gente melhora o nosso corpo de uma forma geral, mentalmente, a gente aumenta o nosso foco, a gente aumenta a nossa disposição. E espiritualmente a gente acessa um lugar onde a gente só acessaria estando... A gente mergulha para dentro para poder acessar o todo. Tem um mentor chamado Surjava Solar e ele fala que quando meditamos o corpo se cura, o coração se alivia, a mente se acalma e o espírito voa. Resumidamente, é exatamente isso. Perfeito. Para você, Mari, o que é meditação? Meditar
é você silenciar o mundo externo e aumentar o volume do seu eu interior. Resumidamente, é isso. Você mergulha profundo para dentro de si, para dar, através deste mergulho, você acessa aquilo que eu gosto de chamar de sua fonte interior, o seu eu interior, o seu Deus interior. Você acessa essa fonte e, a partir desse instante, através de meditação, você liga, como se você ligasse na tomada o acesso com o todo. Aí pode ser com a inteligência infinita, com Deus, com o universo. Então é essa ligação que a gente tem com a nossa essência.